Mateus capítulo 15, versículo 29. Três versículos somente vamos estar lendo. Vamos falar um pouco sobre essa passagem aqui. Espero que Deus possa falar aos nossos corações grandemente nessa noite. Mateus capítulo 15, versículo 29. Diz assim, acompanha a tua Bíblia aí, diz: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subiu ao monte, assentando-se por lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou a todos. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos a ver. E então todos glorificavam ao Deus de Israel. Amém? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite, com esta palavra. Eu espero que você possa sair daqui fortalecido um pouco mais acerca da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de falar desse texto, antes, porém, falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Estamos falando exatamente sobre o que Jesus fez durante o seu ministério aqui na terra. Nós sabemos que foi mais ou menos de 3 a 3 anos e meio que Jesus esteve diante dos discípulos, ali com eles, fazendo muitas coisas, milagres acontecendo. E durante esses 3 anos e meio, que foi o ministério do Senhor, nós podemos dividir em 3 etapas, ou em 3 anos, podemos ver. Né? O primeiro ano, que a gente poderia colocar, chamado o ano dos milagres, né? Jesus, ele chegou cumprindo aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento, né, e as pessoas começaram a ver os milagres acontecendo, porque até então não se via cego ver, não se via uma notícia do mudo falar, não se via uma notícia do paralítico andar e sair caminhando. Mas quando Jesus aparece no cenário, a Bíblia diz que começa a surgir então os milagres, e eu diria que são milagres extraordinários, além daquilo que os homens viam normalmente, não acontecia, mas agora começaram a ver acontecer. Então, o primeiro ano de Jesus nós podemos chamar do ano dos milagres, coisas maravilhosas começaram a acontecer. E nós chamamos o segundo ano, o ano da divulgação, onde o ministério de Jesus começa a se expandir, porque as pessoas começaram agora a ouvir falar de Jesus e começou a notícia correr. Então você imagina, de repente um paralítico levanta aqui em Soja, por exemplo, de repente o Japão inteiro, daqui a um tempo, vai começar a comentar sobre isso, né? Vai começar a comentar que algumas coisas estão acontecendo. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu com Jesus. No segundo ano, já começa a notícia a ocorrer, e você entende um pouco por que Zaqueu, por exemplo, Lucas 19 fala que Zaqueu, ele sobe na árvore porque ele ouviu falar de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, ele procurou ver quem era Jesus. Por quê? Porque alguma notícia chegou para ele. Alguém chegou para Zaqueu e falou: sabe, Zaqueu, tem um homem por aí, o nome dele é Jesus, e ele se diz filho de Deus, e está realizando maravilhas e milagres, e está acontecendo muitas coisas. Então Zaqueu, curioso, ele vai subir naquela árvore para ver. Então você começa a ver que tantas pessoas chegam até Jesus por causa que o nome do Senhor foi expandido, ele fazia milagres. Jairo, por exemplo, você vai ler na palavra de Deus que vai procurar Jesus, não porque ele conhecia Jesus, mas porque ele sabia de ouvir que Jesus podia fazer um milagre na vida da família dele. Da filha dele estava doente, por isso que ele vai até Jesus, exatamente por isso, por causa que chegou até ele em conhecimento. Então o segundo ano do ministério de Jesus é um tempo da onde o nome do Senhor foi espalhado por toda a nação de Israel em redondezas, e nós chamamos assim o ano da divulgação. O terceiro ano foi o ano da oposição, que é a reta final, né? Jesus já começou a receber a afronta dos judeus, ali dos fariseus, que procuravam qualquer circunstância para prendê-lo, para matá-lo, para acusá-lo. E então o terceiro ano foi um ano difícil,
Mas por outro lado, Jesus ele também ele começa a se ficar mais focado nos próprios discípulos, porque a intenção de Jesus na reta final era preparar os discípulos para logo quando ele fosse crucificado, subisse, quem daria sequência ao ministério ali eram os discípulos. Então, quando Jesus enfatiza o foco nos discípulos, quando a gente fala de discípulo, a gente procura entender o que significa discípulo, né? Discípulo, alguns vão dizer assim, é um aluno, um aprendiz, de certa forma está correto, mas a profundeza da palavra é um pouco mais, porque se você for apenas um aprendiz, um aluno da palavra de Deus, o que acontece? Você aprende e fica para você, não é isso que Deus quer para nós. Quando você vai na escola, quando a gente vai na escola, a gente aprende para nós, tiramos do nosso conhecimento, aprendemos ali, guardando para nós. Agora, discípulo tem uma outra conotação, né? Ao fundo a palavra quer dizer o seguinte: aquele que aprende para ensinar, ou seja, a intenção é que você aprenda algo para passar para outras pessoas. Então, o discípulo, quando a gente fala assim, você é discípulo do Senhor, a gente tem que entender o seguinte: você está aprendendo algo para passar para outra pessoa, né? Então é isso que Jesus focava nos discípulos na reta final, porque eles tinham que aprender algo para dar sequência, para ensinar outras pessoas, não era para aprender só para eles e guardar para eles, né? Então, esse terceiro ano, o ano da oposição aqui, levanta tantas oportunidades que eles vêm. Você vai ver que os fariseus vêm tentando armar uma cilada para Jesus, vêm acusando ele de outra coisa, porque queriam sempre ter uma oportunidade para agarrá-lo ele e poder prender o nosso Senhor. Mas de todos eles se escapou, porque Deus tem um plano maravilhoso. Não havia ainda chegado a sua hora, como diz a palavra de Deus, e é por isso que ele prepara os discípulos, foca nos discípulos. Tem aquele momento que você vê lá um pouco antes da crucificação, dele ser preso, ele se reúne com os discípulos, ele está mais focado nos discípulos, não está muito preocupado com a multidão, porque agora o foco era os discípulos, né? Já nos últimos dias do Senhor. Amém? Então isso só para a gente entender, né, o que estava acontecendo. Esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 15, 29, é um pouco antes da segunda multiplicação de pães e peixes, né? É um pouquinho antes, na sequência da leitura, logo a seguir, o versículo depois do 31, já começa a falar sobre a segunda multiplicação dos pães. E o que eu quero falar sobre isso é que, nesse momento, nós estamos vendo aqui um grande milagre de Jesus. Jesus ele se reúne com os discípulos, está reunindo uma grande multidão. Diz a Bíblia que não foi uma multidão que se aproximou, mas sim muitas multidões que vieram até Jesus com o intuito de trazer os seus enfermos para que ele pudesse curar. E é interessante que a gente vai vendo que Jesus aqui ele vai todos os que trouxeram a ele, que ele os curou, sarou de todas as enfermidades que tinham ali. E nós estamos vendo um grande momento de Jesus. Na verdade, esse tempo aqui foi basicamente no segundo ano de Jesus, né? Já havia feito aquela grande multiplicação dos pães algum tempo antes, e agora estava um pouquinho antes da segunda, né? Eu quero tirar algumas lições para nós aqui nesse texto, né, que nos ensina muito, né? E analisar com os irmãos que você acompanha na leitura da palavra de Deus, apenas 3 versículos, mas que vai nos ensinar muito sobre algumas coisas que é importante a gente frisar, né? A partir do versículo 29, né, a gente começa a ver que a ênfase do texto, né, vai falando que chega no versículo 30, diz que muitas multidões, né? Em outro tempo, quando a gente vê a multidão, sempre foi um grande empecilho para a bênção de alguém, né? Vide, por exemplo, aqueles 4 homens que levaram um paralítico na casa onde Jesus estava pregando. A Bíblia diz que a casa estava cheia de gente, havia uma grande multidão dentro da casa, fora da casa, e aqueles 4 homens, quando se aproximaram da casa, era para aquela bênção ir embora, né? Foi por causa da insistência deles que eles conseguiram entrar pelo telhado, pelo teto, ali abriram um buraco para descer o paralítico, senão a multidão tinha impedido aquela bênção. Na verdade, ela foi um empecilho. Tem tantos outros momentos, se você vê que se não fosse pela perseverança de algumas pessoas, a multidão tinha sido um empecilho para muitas pessoas. Se você observar, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, se ela não tivesse perseverante, passando no meio da multidão, a multidão foi empecilho para ela, com certeza. Então, em outros tempos, a multidão sempre foi sinônimo de problema, né? Sempre foi sinônimo de dificuldade.
Mas nesse texto exatamente a gente lê uma coisa diferente. A gente lê que a multidão foi bênção, porque aqui eles vinham com o único intuito de trazer até Jesus os seus enfermos. E nós entendemos uma grande diferença, porque tinha essa conotação, porque Jesus já havia feito muitos milagres, e as pessoas agora, sabendo de que ele podia fazer um milagre na vida desses enfermos, eles estão trazendo até Jesus. Então, essa é a primeira lição para nós. A multidão que antes foi um atrapalho, agora foi uma bênção, porque na vida desses enfermos eram próprias multidões que traziam eles até Jesus e depositavam eles: Senhor, toma aqui aos teus pés, nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. E eles traziam seus enfermos. A Bíblia vai listando o número de pessoas ali e colocam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Em outra versão diz tantos outros tipos de doenças. Aqui nós só temos algumas citadas para a gente identificar que tipo de pessoa que estava ali. Era pessoa paralítica, eram pessoas coxos, cegos, mudos, surdos, todo tipo de doenças, enfermidades daquela época, eles traziam até o Senhor, e Jesus curava a todos. Curava a todos. A multidão tinha uma característica, gostaria que você pudesse prestar atenção nela, porque tem algumas coisas que nos ensinam. Por que nós muitas vezes nos aproximamos de Deus, estamos perto do Senhor, e muitas vezes não recebemos o nosso milagre? Por que muitas pessoas pedem e não recebem? Por que muitas pessoas chegam até perto dele, mas não recebem a bênção de Deus? Então essa multidão tem uma coisa diferente: eles todos que trazem são curados. Então algumas lições para a nossa vida. Então hoje você possa crer no seguinte, que multidões, nós não temos um número exato de multidão, é muita gente, que possamos pelos olhos da fé declarar que muitos chegarão a Cristo neste ano. Aleluia. Você pode declarar neste ano, em nome de Jesus, seja nesta igreja, seja em qualquer outra igreja que esteja ministrando a palavra de Deus, que nós possamos declarar em nome de Jesus que multidões virão, Senhor. E começando, os discípulos não fizeram nada, ninguém saiu trazendo pessoas, não, eles apareciam, e a Bíblia fala que Jesus atrairia pessoas a ele. Então que nós possamos declarar isso em nome de Jesus, que o Senhor, que o nome do Senhor, não o nome da igreja, não o nome de um pregador, não o nome de uma pessoa qualquer, mas que o nome do Senhor venha atrair pessoas, multidões a ele, porque o único que pode transformar a vida é o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos declarar em nome de Jesus que neste ano 2016, que nesta igreja, onde você reunir, declare que pessoas vão chegar até o Senhor, que você não vai nem ver da onde é que estão saindo tantas pessoas, mas estão vindo buscar para conhecer a Deus. Que nós possamos declarar em nome de Jesus que muitas pessoas têm essa sede pela presença de Deus, pela palavra de Deus, por estar perto do Senhor, e que nós possamos declarar neste tempo: Senhor, envia pessoas. Claro que tem que sair primeiramente, isso é uma grande verdade, mas que Deus possa enviar pessoas que estão ouvindo aqui e ali, pessoas que ouvem uma palavra tua, uma mensagem tua, que pessoas possam ouvir, ter essa sede de Deus, de querer estar perto do Senhor, de querer estar aos pés de Jesus, estar ali próximo dele. E a gente, quando olha lá para o texto de Marta e Maria, quando Jesus vai visitar aquela família, e Marta está toda preocupada ali, correndo para lá, tentando fazer um café, um bolo, alguma coisa assim, tentando atender o Senhor, e Maria corre, larga tudo e vai aos pés do Senhor. E Jesus fala para ela assim: olha, Marta, você está muito preocupada, Maria escolheu o melhor lugar, eu não posso mandar ela embora daqui, eu não posso mandar ela sair dos meus pés. Porque aos pés do Senhor, quando alguém tem sede de estar ali, não troca por nada. Então ela estava ali, então essas pessoas tinham essa sede enorme. As multidões estavam ouvindo, de repente vinha um grupo grande aqui, de repente estava vindo outro dali, de repente vinha outro por trás. Então tantas pessoas buscando um foco, se encontrar com Jesus. Que nós possamos começar de nós a ter essa fome. Que a multidão não é empecilho para você. Tudo aquilo que foi empecilho, eu aprendo com isso, tudo aquilo que foi empecilho no tempo, isso é só um tempo, não pode ser a vida inteira. A multidão não pode ser empecilho para essas pessoas a vida inteira, por um tempo.
né? A gente aprende que a multidão ela pode até ser, de certa maneira, um empecilho para nós, mas depende do que você quer, né? E que essa multidão hoje, né, tudo aquilo que você olha para trás e fala, olha, de dificuldade que você teve, né? Seja de repente, eu não consegui, tem gente que perde a bênção porque não tem carro para ir na igreja, mas também não tem condição de pedir um favor para alguém. Por favor, tem como você passar na minha casa, me levar para a igreja, porque eu tenho fome da palavra de Deus. Não. Então a gente se acomoda, né? Já que eu não tenho carro, eu não vou para a igreja. Já que ninguém passa por aqui, eu não vou para a igreja. Então, quanto de nós colocamos uma grande pedra como um grande empecilho nas nossas vidas, né? Naquele mesmo milagre, Jesus fala para as pessoas, Jesus ele poderia ter instalado nos seus dedos, dar uma palavra e aquela pedra que impedia, que estava na porta do túmulo de Lázaro, por exemplo, ele poderia fazer o milagre, vamos dizer, por completo, digamos assim, desde o seu início, tira a pedra, ele tiraria a pedra dali, mas ele manda as pessoas tirarem a pedra dali. Eles pedem, olha, não vocês tirar a pedra, não sei que tamanho é aquela pedra, mas as pessoas tiveram que tirar. E muitas vezes nós temos que tirar o nosso empecilho, seja pelos olhos da fé, ou seja exatamente agindo para que eles não estejam na nossa frente. Então, quando a gente olha para aquele momento ali, quando Jesus fala assim, tirar a pedra, ele não tira, porque existem certas coisas que a gente precisa fazer. O milagre de tirar Lázaro para fora, de ressuscitar Lázaro, nenhum homem podia fazer, Jesus é o que podia fazer. Mas agora, tirar a pedra, meu irmão, qualquer pessoa ali podia fazer um esforço de tirar. Então, para a nossa bênção acontecer na nossa vida, para que muitos de nós possamos receber uma bênção, nós temos que ter o seguinte: existem certas coisas que a gente precisa crer e fazer, agir. Que a multidão não seja empecilho na tua vida, que nenhum problema, vamos dizer assim, impeça você de chegar até a presença do Senhor. Essa multidão aqui não foi empecilho, agora estava sendo bênção, estava sendo canal. Aquilo talvez que foi um empecilho lá atrás, quem sabe hoje pode ser um canal de bênção na tua vida, se você assim crer, amém? Esse é o primeiro detalhe para nós, que você guarde isso na tua vida, que este ano, este lugar aqui seja um lugar de bênção, um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar da visitação de Deus na minha vida e na tua vida. Se você assim declara isso para Deus, né? Declara, Senhor, olha, eu quero profetizar, eu quero declarar essa palavra profética, né? Que a nossa casa, a minha vida, a tua família seja um canal de bênção na vida de alguém, amém? Outra coisa, né, que a gente aprende aqui, essa multidão ela foi atendida porque houve uma mudança de atitude deles. A gente observa quando as pessoas, no início do ministério de Jesus, as pessoas iam por encontro com Jesus, sabe, tipo assim, me dá a bênção, aí eu recebi a bênção, sorria. E quantas pessoas têm essa mesma atitude? Né? Vem para a igreja porque está passando uma luta danada, mas a hora que recebe a bênção, desaparece. Entrar com a enfermidade, ele ora por mim, todo mundo ora, faz um clamor, o cara recebe a bênção, depois que recebe a bênção, ele nem aparece, não quer saber. Não que a gente está esperando que a pessoa venha na igreja para dizer assim, obrigado, porque vocês oraram por mim. Não é isso, não tem uma satisfação, mas que a pessoa possa ser grata a Deus que realizou um milagre na sua vida, né? Agora, por que essa multidão ela recebeu tudo aquilo que eles estavam buscando? Porque mudou a sua atitude. No princípio, muitas pessoas tinham essa ideia, vão buscar e estou indo embora. Mas agora a atitude é diferente. A atitude deles são diferentes. As pessoas queriam estar, tinham prazer de estar na presença do Senhor. E eu coloco isso porque quando a gente analisa um pouco esse texto da multiplicação dos pães, só para os irmãos entenderem, a primeira multiplicação, Jesus, quando está sentado com aquelas pessoas, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens reunidos naquele vale, e gramado ali. 5.000 homens, embora ele fale de 5.000 homens, são 5.000 homens casados, né? Vamos para um número de 10.000 pessoas ali. E se fosse solteiro, a Bíblia chama de moço, né? Moço, não solteiro, mas homens casados. E se você imaginar, aquelas famílias ali não eram de poucos filhos, então temos um número grandioso de pessoas. E já a segunda multiplicação, o número é inferior. O número agora é 4.000 homens, ou seja, virou 8 com suas mulheres, mais os seus filhos. O número é menor. Se a gente fizer uma análise do ministério de Jesus, geralmente a gente é muito crítico.
sei se você já observou isso. Quando acontece um evento, por exemplo, você faz um evento na igreja, mês X aí, por exemplo, vamos colocar em abril, e você denomina aí, primeiro encontro tal, e aí vem 200 pessoas, vou colocar uma realidade, 200 pessoas. No ano seguinte você realiza o mesmo evento, segundo encontro tal, e aí tem 100 pessoas. As pessoas já começam a falar assim, esse negócio está meio devagar, tá, ó, começou com 200, agora está com 100. Geralmente o nosso horário é crítico, ó, não está sendo bom não. E se fizer o terceiro cair para 50, então, aí as más línguas começam, né? Fala, nossa, como que tá? Eu me lembro que há 2 anos atrás estive na marcha para Jesus, no ano anterior a gente também teve, e no ano anterior, o primeiro ano que a gente foi, tinha 5.000 pessoas lá, ali na Goiânia, na marcha, para Jesus. E no ano seguinte havia um pessimismo muito grande, a expectativa, porque a organização calculava mais ou menos 3.000 pessoas. E para quem andou com 5.000 e depois andou com 3.000, você sente lá no meio que está bem menos pessoas. Mas isso não significa que a qualidade da marcha piorou ou que os cristãos deixou de crer, de declarar profeticamente. São vários motivos que podem levar a isso, né? Mas tem gente que começa a criticar, o negócio está perdendo a força aí, que era 5, caiu para 3. O ano passado a gente não esteve lá, e esse ano vai ter agora, dia 9 de abril, se não me engano, se os irmãos estiverem dispostos, 9 de abril vai achar para Jesus aqui nessa nação. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que quando a gente observa o ministério de Jesus, é para criticar, é começar a falar assim, poxa, mas era 5.000 agora homens, agora é 4.000, está bem devagar, mas com foco é diferente. E a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte, Deus, Ele não está de olho na quantidade, Deus está de olho na qualidade, que é diferente, né? É óbvio que o número também, eu não estou dizendo assim, já que a gente está em meia dúzia de pessoas, fica a vida inteira com 6 pessoas, porque Jesus está preocupado com a qualidade, não é isso também não, né? Mas o foco principal não deve ser o número. Você vai num evento, por exemplo, está lá 1.000 pessoas, o cara já começa a glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus. E se ele tivesse uma meia dúzia de pessoas, como é que seria o teu culto para Deus? E eu me lembro de uma mensagem, uma pregação que eu estava ouvindo, e o pastor dizia o seguinte, que o pastor de uma grande igreja, um grande ministério, e alguém ligou para ele, um pastor de uma igreja pequena, ligou para ele e falou, pastor, muito humilde, falou assim, pastor, olha, eu estou até meio constrangido de fazer um convite para o senhor, a minha igreja é pequenininha, eu não sei se o senhor vai querer vir ministrar aqui, mas eu gostaria de fazer um convite para o senhor. E o pastor falou assim, não, deixa eu falar para você, né? Só quero fazer uma pergunta para o irmão, Jesus está na tua igreja? Aí ele falou assim, com certeza não, essa igreja é pequenininha, Jesus está lá no meio. Ele falou assim, então, se Jesus entrou na tua igreja, quem sou eu para ficar olhando o número de pessoas para ir lá? Não, né? O importante não é o tamanho da tua igreja, se Jesus está lá, estou lá dentro, né? Então, quando ele queria mostrar o seguinte, olha, deixa de parar de falar que é igrejinha, né? Tudo tentando ser o máximo de humildade, também humilde é uma coisa, agora ficar já diminuindo tudo, né? Não crer que Deus pode agir no meio de mesmo que seja um pouco número de pessoas, a gente realmente está com foco errado. Então eu queria deixar assim, que você pudesse crer, não é o número de pessoas. A Bíblia mesmo diz que quando tiver 2 ou 3, ele estaria ali presente. Se Jesus está presente, muitas coisas podem acontecer. Pode ter uma reunião aqui com 300 pessoas aqui. Se Jesus não estiver no meio, qual a graça dessa reunião? Vira uma reunião qualquer, condomínio, seja lá o que for, fica igualzinho. Agora, se Jesus está presente, uma reunião de 3 ou 4, é uma bênção. Porque Deus está no meio, Ele pode falar conosco grandemente, amém? Então, quando a gente olha o ministério de Jesus, a gente fica meio chocado. Só que você vai entender o seguinte, qual é a grande diferença? Porque a primeira multidão, quando a primeira multiplicação que Jesus realiza, né, que reúne muitas pessoas, eles recebem o milagre, né? Ouve a palavra de Deus, recebe muitos milagres ali, e naquele mesmo dia Jesus nos despede, naquela tardezinha, no cair da tarde, Jesus faz lá aquele grande milagre, dá de comer para todos todos possam regressar para suas casas tranquilos, satisfeitos, e foi assim que aconteceu. Agora, na segunda multiplicação, ou seja, logo depois desse texto que nós lemos em Mateus 15, há uma grande diferença, porque essa multidão que se aproximou do Senhor
vai ficando ali com ele e vai ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, logo na sequência, né, a partir do versículo 32, que Jesus ele tem compaixão daquelas pessoas, porque ele já estava 3 dias com o Senhor. Você já foi para um encontro com Deus ficar 3 dias? Né? Você está preocupado, porque você vai para a conferência no final do ano, ali tem gente que sai dali murmurando, reclamando, poxa, o hotel não estava tão legal, a comida não estava tão boa, né? O ar-condicionado não estava legal, a gente sai reclamando. Agora, esse povo aqui, irmão, não tinha nem onde dormir, estava tudo no relento, 3 dias, e não queria ir embora. Se Jesus não manda eles embora, eles vão ficando ali 3, 4, 5 dias. Agora, eu pergunto, vocês estavam preocupados com a comida? Também não estava, não. Não estava preocupado com roupa, com comida, não estava preocupado com nada, porque o foco deles era ouvir a palavra de Deus. E é isso que a grande mudança do multidão é essa, que a primeira só estava interessada, deixa eu ouvir um pouco, ainda quero ir embora, tem que fazer mais coisas, meu foco é outro. Pegou, se alimentou e cada um na sua casa. Agora essa multidão daqui não, é uma multidão que quer estar aos pés do Senhor, que se aproxima do Senhor. Vai falando, sabe quando você chega perto de alguém que conhece muita coisa, e o cara começa a falar e você fala, você sabe que deu horário de ir embora, mas você fala, mas eu quero ficar mais. 5, 10 minutos que eu ficar com ele, é uma história que eu aprendo, uma novidade que eu aprendo. Então, aquele povo tinha um foco diferente. É por isso que eu aprendo, por isso que Deus, quando a gente tem um foco na nossa vida, a gente pode receber milagre, a gente pode receber muitas coisas, porque a gente vai com uma diferença para a presença do Senhor. Tem gente que entra na igreja e diz, eu quero receber um milagre, mas Jesus conhece o nosso coração. Eu só quero pegar uma porçãozinha e quero ir embora, porque eu tenho outro foco. Agora, quando a gente põe o nosso foco no Senhor, muitas coisas podem acontecer. E essa multidão que está aqui hoje, que nós lemos, que vai vindo gente, vai trazendo enfermos, e o enfermo é curado. E eles começaram a glorificar Deus. No versículo 31 diz que a multidão se maravilhou, vendo tantos mudos a falar, tantos cegos a ver, tantos coxos a andar, aleijados se levantavam, são curados. E eles glorificavam a Deus. Então, essa multidão que vai ficando aqui, está vendo milagre, está vendo realmente assim, grandes coisas de Deus fazendo na vida deles. E a gente vai aprendendo isso. Qual é o teu foco? Qual a tua meta quando vem para a igreja? Sei lá, estou indo, eu vou vivendo a minha vida, estou levando. O que você quer adorar a Deus de verdade? Você quer até os pés do Senhor de verdade? Você tem prazer de estar ouvindo a palavra de Deus? Você tem prazer de ouvir acerca do Senhor? Tem gente que eu não aguento mais 20 minutos, meia hora que a gente falar na casa de Deus, o cara está chiando já, está falando muito. 2 horas o culto já é o máximo que eu aguento. Então, qual é o nosso nível hoje? O nível dessa multidão é o nível que realmente se mostrou que se Jesus não manda eles embora, a gente vai, tem coisa para fazer. O povo estava ali. E Jesus é que se compadece, porque ninguém deles estão pedindo. A Bíblia não enfatiza que eles estavam lá, Senhor, olha, é o seguinte, nós já estamos 3 dias aqui, não tem como arrumar um pão para a gente aí não? Não é isso. A Bíblia diz que Jesus é que se compadece, olhando para eles, tem compaixão deste povo e fala assim para os discípulos, vamos dar de comer para eles. E aí que Jesus vai fazer a segunda multiplicação. Então é Deus, através de Jesus Cristo, que tem compaixão das nossas vidas. Por mais que a gente se aproxime dele, ele conhece a nossa necessidade. É por isso que a Bíblia diz que buscar primeiramente o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o povo estava ali, qual é o foco dessa multidão? Buscar a Jesus, o reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas do alto. Agora as necessidades básicas deles, Deus já conhecia. É por isso que é Jesus quem vai procurar dar um pão, saciar a fome deles física, porque eles estavam com uma fome tão grande espiritual que estava sendo saciado também. Então as pessoas tinham prazer de estar na casa de Deus. Qual é o prazer que nós temos de estar na casa de Deus? Qual é o nosso nível de estar perto do Senhor? Eu só aguento um pouco, eu tenho que fazer minhas coisas. Não. Qual que é o nosso nível? A pergunta hoje para nós é enfática. O que a gente quer? Tem gente que quer só um pouquinho, uma dosezinha qualquer.
mas Ele quer derramar sobre a nossa vida uma bênção muito grande, uma dose maior sobre a nossa vida, até que a gente venha transbordar. Amém? Então, 3 dias esse povo sentado enchendo muita coisa, né? A gente murmura demais, a gente reclama demais, se a gente marcar 3, 4 trabalhos na semana, o cara ele fica meio que, nossa, se eu for na terça, eu não vou na quinta. Se eu for no sábado, não conta comigo no domingo. Tem gente que é assim, né? Em vez de ter outro que não, se eu pudesse, estaria ali todos os dias. Se eu pudesse, eu marcou em tal horário, eu não estou lá. Então tem gente, a sede é diferente de todas as pessoas. Qual que é o nível da nossa sede? Como diz no capítulo, em Salmos 42, nós dizendo, capítulo 42, fala sobre a corça, né? E o salmista diz a corça, né? Que a sede dele tem que ser como da corça, né? Aquele animalzinho que lá no deserto, quando ele sente cheiro de água, pode colocar um monte de coisa na frente dele, ele não para, até ele for lá e matar a sua sede, porque ele sabe que aquela água vai matar a sua sede. Quando a gente tem essa visão de Deus também, que Deus vai matar a nossa sede, matar a nossa fome, a nossa necessidade, e você não pare em nada, né? Não olhe para os empecilhos, não olhe para a dificuldade, né? Tem gente que quando vai para uma conferência, por exemplo, no final dele, ele está de olho em toda a dificuldade que for possível, não está de olho na bênção, está de olho na dificuldade. Quanto é que vai custar? Está muito caro. Se fosse mais barato, se fosse de graça também não iria, porque se está de graça tem gente que vai, né? E eu me lembro algumas vezes quando a gente estava também, tinha alguns irmãos que tinham dificuldade, e eu só fazia uma pergunta: irmão, você quer ir nessa conferência? Porque se você quiser, dá um esforço, porque tem gente que você faz assim, pastor, eu não consigo ir. Tudo bem então, porque qual que é a tua dificuldade? É alguma coisa, ok, mas se a gente solucionar esse problema, você quer ir? Porque se você soluciona esse problema, ele arruma outro. Aí você vai solucionar o problema, ele arruma outro. Não, qual que é a tua? Você quer ir ou não? Porque se você não quiser ir, não vai nem mexer, não vai nem se esforçar, né? Agora, se você tem vontade, tem sede de estar num lugar como esse, seja numa conferência, seja num evento qualquer, a gente vai fazer algum esforço e Deus vai abençoar. Agora, a gente não quer nada com nada, não quero estar lá, meu desejo não é estar lá, não é estar na presença. Então tem gente que você fala assim: olha, eu não tenho carro para a minha igreja. Você fala: eu pego você. Aí é uma outra, aí você fala assim: qual que é a tua irmã? Então o problema não é esse, né? Tem um irmão que chegou para nós aqui, meu pai uma vez, falou assim: pastor, não dá para vir na igreja, a gente não quer incomodar os outros irmãos. Então foi o seguinte, então, como eu vinha toda semana, então quando eu chegar em Sonho, eu passo na tua casa, a gente pega você e vai para a igreja. Não, o problema é outra coisa. Eu falei: não, então qual que é a tua? Porque o problema não é esse. Se você não quer incomodar tais irmãos para passar na tua casa, então eu passo. Vai ter problema para mim. Não, eu não sei o que. Eu falei: então, olha, desculpa, não tem como se ajudar uma pessoa que não quer. Então, que a gente possa observar para esse povo aqui, o povo que tinha fome. Se você estivesse ali, olha, quem sabe quem é mãe já estaria preocupada: meu filho não comeu ainda não, tem leite com meu filho aí, né? Tem um juice, alguma coisa. A gente fica tudo com isso. Não tinha comida naquela época, não tinha nada em volta ali. O povo estava com fome. Qual é o foco dele? Jesus. Qual é o foco de Maria quando vai aos pés de Jesus? O Senhor. É claro que Marta nos ensina, quando a gente fala de Marta e Maria, né? Tem gente que fala um monte mal de Marta. Marta tem que ser. Eu acredito o seguinte: ele tem que ser uma coisa balanceada. Tem que ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Uma pessoa que se preocupa em ajudar, em se prontificar. Marta mostra esse tipo de mulher. Mas Maria mostra outro tipo de mulher, que largou tudo lá também, não está interessada em nem fazer nem um café, nem escrever uma água, não quero nem saber, eu quero estar aqui. Não é também assim não, não é uma coisa radical, é uma coisa balanceada, né? Então essas duas mulheres ensinam muito, né? Mas que a gente possa saber que há um lugar de prioridade, que é aos pés do Senhor, e não ao outro. Por isso que essa multidão estava ali. Olha, se Jesus fala assim: olha, hoje a conferência vai ser de uma semana, eles ficarem ali. Quando você é saciado espiritualmente, as outras coisas tornam-se insignificantes. Quando você tem um foco em Deus: olha, eu estou buscando minha bênção, estou buscando fazer a vontade do Senhor. Você não está preocupado com contas, você não está preocupado com outras coisas, porque sabe que Deus vai te dar condições, não é que Ele vai pagar não, mas Ele vai dar condições para você, de você conquistar, de você ser vencedor nessas outras coisas também. Amém?
E só para a gente, mais 2 pontos aí, finaliza. Um outro ponto que é interessante, que eu vejo que essa multidão atraía a bênção de Deus, é porque você não vê o povo ali, não tinha uma disputa por Deus. A gente volta naquele texto de Marcos lá, quando aquelas pessoas estavam na casa abarrotada e trazem um paralítico, né? Nesse tempo ninguém deixou o paralítico entrar, porque cada um estava preocupado com a sua bênção. Eu não vou ceder meu lugar, mas de jeito nenhum. Olha, o problema é do paralítico, não é meu. Você chegou atrasado, o problema é teu, né? Eu estou aqui, eu não vou dar lugar para você não, né? Então as pessoas naquele primeiro tempo ali estavam o quê? O foco era eu quero resolver o meu problema. Depois que eu resolver o meu, depois que Jesus falar comigo e me dar a minha bênção, eu cedo meu lugar. Ninguém estava preocupado com o próximo, com o outro, né? Mas agora a gente vê uma multidão que traz enfermos para a presença do Senhor. Ou seja, o cara estava, de repente, estava com problema, mas ele estava mais preocupado com o outro. Porque eu entendo o seguinte: toda vez que você tiver com um problema, dá uma parada, dá uma olhada ao teu redor, porque Jesus vai te mostrar alguém que está com mais problema do que você, ou com um problema maior do que o teu, para que você veja que o teu problema se torna insignificante. A gente se fecha se preocupando, não, é só eu que estou passando dificuldade, é só eu que estou no hospital, é só eu que estou tendo um problema na minha casa, é só eu que estou passando por isso. Será que o Senhor me esqueceu? Aí o cara dá uma olhada do lado e vê que tem gente pior do que ele, passando perrengue maior ainda, e ele está ali lutando, tentando mostrar para todo mundo que é o único que está passando dificuldade. Então, 2 tipos de gente, né? Qual é o que você encaixa? Qual é o que a gente encaixa? A gente vem para eu só quero ver, não, Senhor, olha, cada um por si, Deus por todo. Eu quero resolver minha causa. Eu estou indo para, eu vou lá porque agora chega alguém que está com necessidade, o que você faz? Né? Liga alguém para você que está com problema, você fala, não, Senhor, primeiro eu vou orar pelo meu. Você chega na reunião de oração, né? A pessoa vem na reunião de oração e já faz a lista dele, né? Primeira lista, primeira minha. É como se nós tivéssemos uma ordem de chegar lá no céu. Aí o cara lança tudo que é o pedido dele. Depois ele vai lembrar do fulano que está doente, do tanto que está pedindo uma oração, esse canto que pediu isso. Mas aí tem que ser o inverso. Tem que ser o inverso. Essa multidão, né, a gente vê Jesus realizando todas essas curas maravilhosas. É uma multidão que tinha esse foco de pensar no próximo, de focar na pessoa que está do lado. Quando a gente mudar o nosso foco de verdade, né? Quando a Bíblia fala para a gente amar o nosso próximo, é com essa intenção, é de você se preocupar com outra pessoa que está do teu lado, de você olhar para você e falar assim, eu estou com esse problema, mas eu vou lutar por essa pessoa, eu vou orar por essa pessoa aqui, porque se o Senhor curar a vida dele, tenho certeza que de tabela eu já levo a minha junto. Então que a gente possa ter esse foco, mudar o nosso foco. Qual a razão de muitas vezes a gente não receber? Porque a gente é um pouco egoísta, só queremos para nós. Não, e a gente, quando eu falo isso, eu falo de igreja também. Não falo só de pessoas assim, isoladamente, mas a gente fala de ministério, de igreja. Tem igreja aqui, por exemplo, mesmo no Japão, o camarada ele não ajuda em nada. Se você fazer um evento, não vai. Quem está organizando? Tal igreja? Não, quanto a gente não. Estamos fora. Como se no céu a gente tivesse uma divisão. Lá no céu, ministério X, Y, não. Quando você vai, por exemplo, uma marcha para Jesus, por exemplo, quem organiza a marcha na parte brasileira? É a missão apoio. Aí o cara que tem uma visão muito assim de se isolar, ele diz assim, não vou nesse negócio não vou, porque ele já sabe como é que vai funcionar, já sabe como é que é a liderança, quem vai estar dando a palavra lá, e não deixa ninguém ir também. Tipo assim, o pastor não vai, diz, ninguém vai também. E tem muita gente assim, você faz um evento, se você bota a placa de quem está organizando, porque tem que mostrar quem está organizando, quem está fazendo, a igreja de quem vai ser. Não vai dar bem não. Mas por quê? Porque tem esse olhar de não vou ajudar, não vou estar presente lá e ajudar. É divulgar o evento, é divulgar o trabalho da igreja, como se fosse uma disputa da igreja A e a B. Sabemos que somos filhos do mesmo Deus, somos servos do mesmo Senhor, então que a gente possa se focalizar nisso. Nós temos que ajudar o outro ministério. Outro irmão está fazendo evangelização, vamos divulgar, vamos falar, vamos orar por eles também. Né? Tem gente de outra igreja que está pedindo oração, às vezes não trabalha com pessoa de outra igreja que pede oração, e o camarada me dá uma brecada, como se
Que coisas egoístas aí, né? Se Deus abençoar outro ministério lá, que está lá com 500 pessoas, glória a Deus. Se abençoa o de cá que está com 1000, glória a Deus. E se você está com 50, glória a Deus também. E a gente não, lá tem demais, cara, sabe? Lá tem demais. Não precisa de oração, não. Eles ajudam a gente, não. É um olhar muito egoísta isso. De não vamos contribuir, não. A igreja está passando uma dificuldade. Está passando uma dificuldade, não, vamos ajudar. A igreja lá no Golileiro está precisando de umas cadeiras, lá a gente tem 300 cadeiras. Fala nada para ninguém, não, vamos guardar de 100 aqui. Não, pega essas 100 e dá lá, porque na hora que você precisar, alguém vai te dar 200 cadeiras. É você semear no reino de Deus. E o que é isso? Semear no reino de Deus não é semear só no teu ministério, na tua igreja. Você pode ajudar uma outra igreja, mas ela ajuda também, porque Deus está olhando isso. Então, quando a gente vê esse amor pelos outros, pela necessidade do próximo, seja ele cristão ou não, da tua igreja ou não, tenho certeza de que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. É mais olhar muito pequeno, só para nós, nossa necessidade. Senhor, qual é a nossa igreja? Como é que eu vou ajudar outra se eu não consigo? Se nós estamos tão pequenos, como é que eu vou ajudar outra? Já é a nossa desculpa para Deus. Não, isso não é desculpa. Não importa o tamanho da nossa igreja, da tua igreja, da onde você está servindo a Deus, faça algo para o Senhor. Você possa dizer, Deus, olha, eu vou depositar uma oferta, vou fazer isso, fazer missões. A gente tem medo de fazer. Como vou fazer? Tem medo. Mas que a gente possa mudar esse foco. A multidão que nós lemos aqui, a multidão que se preocupa pelos outros no primeiro lugar, a dor do outro. Você sabe que quando na igreja, por exemplo, a pessoa quando tem esse foco aqui, você está cheio de problema, né, na igreja, está ali orando, Senhor, resolve o meu problema, sabe? Olha, ouve a minha oração. Aí de repente alguém do teu lado levanta lá e diz, Senhor, Deus me fez uma maravilha hoje, me curou disso. A pessoa que tem esse foco dessa multidão aqui, nesse exato momento vai começar a glorificar Deus. Porque a vitória desse irmão aqui é a minha vitória, amém? A derrota dele também é a minha derrota. Então quando a gente tem esse foco, essa visão, e certamente quando alguém é abençoado na igreja, por isso que a gente diz, irmão, não, a oportunidade vai levar uma bênção. Porque quando a gente encontra uma bênção na igreja, a igreja é edificada, mas só quem crê desse jeito aqui. Porque tem gente que está sentado lá torcendo pela derrota do outro, né? Eu não acredito que o irmão foi abençoado antes de mim. Tem gente que é assim. Agora não, tem gente que está na igreja falando, glória a Deus, eu estou orando por você, eu estou feliz pela tua vitória. Sabe, de se alegrar de verdade mesmo, não só de fachada não, mas de verdade, ele está feliz com o outro irmão, a vitória do irmão, a bênção que o irmão recebeu. Essa é a multidão que estava aqui, tinha e se alegrava. Por isso que no versículo 30 e 31 diz que todos aqueles fatos acontecendo, a cura acontecendo ali com pessoas que estavam doentes, a multidão se alegrava, olha aqui, de tal sorte que a multidão se maravilhava vendo os milagres. Como que nós estamos? A gente fica só olhando para o nosso problema, para nós mesmos, e esquecendo de olhar uns para os outros, de orar uns pelos outros, de se preocupar, de ligar uns pelos outros, não para ficar fofocando, mas para perguntar, irmão, como é que está aí? Está precisando de alguma coisa? Sabe, de se importar uns com os outros, né? A gente olha para nós, não, eu estou passando dificuldade, como é que eu vou ajudar os outros? Não. Como aquela bênção do irmão que estava um pouquinho de arroz em casa. Daí ficou sabendo que alguém de uma família que não tinha nada. O olhar nosso egoísta é o seguinte: Jesus disse assim, se eu tivesse um saco de arroz de 30 quilos, até aí dá para pegar 10 quilos lá e levar. Mas quando você olha para a tua despensa e fala só um pouquinho de arroz, não vai dar nem para você direito. Mas essa irmã com fé falou, vou abençoar, pegou um pouco lá, dividiu no meio, o que já era pouco, dividiu no meio e foi lá abençoar a tua família. Ele passou o tempo, meio que esqueceu, já fazia vários dias, semanas. Quando ela, sabe quando você dá uma despertada, você fala, poxa vida, foi olhar o arroz, como é que está esse negócio aqui? E quando ela foi ver o arroz, estava na mesma quantidade que ela tinha dado, e já tinha passado dias. Um milagre. Agora, de alguém que crê, de alguém que quer fazer algo